Oi, meu nome é Larissa Rapac, eu sou doutora do 8º ano B e hoje nós estamos numa entrevista com o Roberto Santos, que é um millennial com bastante experiência, e hoje nessa entrevista eu vou perguntar a ele várias curiosidades sobre como era dos anos 80 até hoje, como era a adolescência dele, todas essas coisas. Muito bem, esse é o Roberto Santos e a minha primeira pergunta para você era: como é, tipo assim, você tem 7 anos de idade, como é que eram os brinquedos, o que passava na televisão, o que você assistia? Bom, então vamos lá. Os millennials viveram uma época muito difícil financeiramente falando, inclusive, né? Nós tínhamos menos recursos. Então, com 7 anos de idade, a gente tinha o hábito de fazer os nossos brinquedos, né? Então a gente até via, né, as propagandas na televisão e tal dos brinquedos. Geralmente associava a figura da Xuxa, uma boneca, por exemplo, a figura do Fofão a um outro brinquedo. Era muito comum nessa época os super-heróis terem brinquedos dos super-heróis, né? E aí o que a gente fazia? Como a gente não tinha muitas vezes recursos financeiros, dinheiro para comprar esses brinquedos que apareciam na televisão, então a gente fazia os da gente. Então a gente criava os carrinhos, a gente mesmo fazia, ou os nossos pais faziam. A gente criava os aviãozinhos, a gente fazia os barquinhos, a gente tinha diversas brincadeiras que, tipo assim, não necessariamente a gente precisava desses brinquedos, né? Então nessa época a gente jogava bola na rua, né? A gente tinha o hábito de jogar bola na rua, e quando não tinha bola a gente fazia a bola. A gente pegava uma sacola, enchia de pano dentro, né? E ali a gente brincava de futebol, né? Então era assim que funcionava a vida nessa época pra gente que morava ali no interior. Já era dessa época aquelas bonecas de milho que pegava? Sim, nessa época já tinha, exatamente, nessa época já tinha. A pessoa que era mais do sítio assim, ou que tinha chácara e tal, de fazer as bonequinhas de milho. As meninas também tinham criatividade. É claro que tinha aquelas crianças que tinham mais recursos, que os pais tinham uma vida financeira melhor, aí você via eles com os brinquedos melhores, né? Vinham eles com a Xuxa, vinham eles com um Fofão, vinham eles com Superman. Boneca da Xuxa, boneca da Angélica. Exatamente, boneca da Angélica. Então era muito comum esses brinquedos nessa época. Tá. Aí já passamos essa fase das crianças, vamos entrar na adolescência agora. Revista da Capricho, o que fissurava os adolescentes daquela época? Cara, na nossa época, assim, a nossa adolescência tinha uma coisa muito da música, né? Então, na nossa época de adolescente, a gente se vestia de um jeito muito específico. Calça big, camisetona por fora. A gente tinha, na adolescência, a gente tinha os bailinhos, as festinhas na casa dos amigos. Como a gente não tinha celular, então quando a gente queria ver um amigo, a gente ia na casa dele. Então a gente se juntava mais, a gente conversava muito mais. A gente ia para casa dos amigos tomar tereré, fazia uma roda grande e a galera tomava tereré. E era só a água e a erva, assim. Não tinha nessa coisa de fazer suco pra colocar no tereré. Isso é de hoje. Nessa nossa época não tinha isso aí não. No máximo um limão com água gelada ali. E a galera se reunia pra tomar esse tereré ali. Entendeu? Meio limão pra 4 litros de água. Exatamente. Um limão, 2, assim, que eu colocava o limão demais porque ficava meio azedo, né? Mas assim, o que fazia a cabeça dos adolescentes era esse estilo de roupa. A gente tinha muita roupa, a gente usava muito boné, né? Ali nos anos 90, né? Era uma fase que a gente usava muito boné, calça big e tal, camisetão da Bad Boy, shortão da Bad Boy, calça da Bad Boy. E tinha a música um fator muito forte assim, nessa época, né? Principalmente a dance music. A dance music, aí você tem uma fase que o latino estava muito, né? A própria Kelly Key, né? Era o que fazia a cabeça da galera nessa época aí, né? A Kelly Key cantando, me ganhou com esse, claro que já ia um pouquinho mais pra cá, no ano 2000 já, mas na adolescência, ali 14, 15 anos, era o Rap Brasil. Como é que eram chamadas as baladas naquela época? Danceteria, a gente tinha muito danceteria e tinha as festas na casa dos amigos. Então não era discoteca, era danceteria. Não, danceteria, já era danceteria. Não, em algumas cidades é que tinha diferença de uma cidade para outra. Tinha cidade que chamava danceteria.
mas tinha cidade que chamava discoteca, tá? Mas enfim, aí a galera falava muito assim de vamos sair pra rua, vamos pra rua hoje. E era a TV naquela época? Assim? A televisão, cara, tipo assim, como eu morava numa cidade muito pequena, então a gente basicamente a Globo, a Band pegava chuviscado. Na minha época ainda tinha a Manchete, que passou Pantanal, que tinha o Jaspion, né? Inclusive o Jaspion, o Flashman, já fez muita cabeça da galera. Jiraya dessa época? Jiraya também nessa época, 10 anos de idade, a gente tinha uns 10 anos de idade. Meu Deus. Tava assistindo Jaspion, Flashman, Changeman, Giban, entendeu? Jaspion 2. Então você assistia esses trem aí que você tá assistindo agora de novo, pela milésima vez, a gente assistia tudo nessa época. Então a televisão era diferente. Na televisão, se a gente não parasse pra, por exemplo, vamos assistir um filme, aí só tinha tela quente pra assistir uma sessão da tarde, né? Ou então Domingo Maior, por exemplo, na Globo. Na época tinha Domingo Maior, tela quente e sessão da tarde. E TV Globinha, mais pra frente? Não, a TV Globinha bem mais pra frente, vixe, bem mais pra frente. Nessa época, o que dominava eram os programas da Xuxa de manhã, a TV Criança, Festa da Criança, não lembro como é que era o programa da Angélica, né? Mas eu não lembro qual era o nome. Teve uma fase também que teve a TV Colosso, também dessa época, né? Então a televisão é muito diferente, assim, você tinha que parar pra assistir. E tá, fiz 18 anos, como é que era? Já a TV já tinha evoluído, já tinha celular, como é que era? Aí com 18 anos, pô, você já tinha, o celular já tinha dado uma evoluída. Mas mesmo assim, nós estamos falando aí de 99, 2000, ainda pouca gente tinha celular nessa época, pouquíssima. E quem tinha era um baita de um tijolão desse tamanho, assim, grande, pesado. O cara colocava do lado assim, andava sem andar arcado. Tão grande que era. E o cara fazia questão, né, de andar e mostrar que ele tinha um celular. Porque quem tinha celular ainda em 99, em 2000, ainda era uma coisa nova ainda. Tipo assim, era uma coisa que já existia há algum tempo, mas que nem todo mundo tinha. Assim, naquela época, ter um tijolão daquele lá, que se caísse no chão quebrava o seu pé. Sim, era como se tivesse iPhone hoje em dia. Era status, porque quem tinha o celular, pô, primeiro que a linha era cara pra caramba. Não lembro quanto que era, mas era caro. E hoje você não paga nada pra ter uma linha de celular. Naquela época, pô, se tem uma linha de celular, você tinha que pagar e era caro. Aí, depois de tanto tempo, vamos puxar para 20 anos depois de tudo isso que aconteceu no passado. Como é que você vê o mundo hoje em dia? Cara, o mundo, para nós que vivemos essa transição, para nós é complexo. Por quê? Não é que ele é complexo, mas a gente vive em adaptação o tempo inteiro. É cansativo para nós, porque, poxa, a gente veio de uma época que não tinha nada digital. Então hoje tudo é digital, tudo muda o tempo inteiro, a gente tá sempre correndo atrás, né? É desgastante porque a gente as coisas estão mudando o tempo inteiro. Porque a gente já viveu essa transição. É diferente de alguém que nasce agora, pô, nasce no mundo dele, é esse. O problema é que assim, você não tem mais a hora da notícia, por exemplo. Né? Na nossa época ali, a gente chegava à noite, 7 horas da noite, 7h30 da noite, vamos assistir o Jornal Nacional, aí a gente ia ficar sabendo o que aconteceu no Jornal Nacional. A gente não era bombardeado. Não, a gente não era bombardeado por notícia o tempo inteiro, igual a gente é agora. Pô, o cara morre agora, a Rainha Elizabeth morre agora lá, você fica sabendo aqui na palma da sua mão. Quer dizer, você acompanha o mundo todo como se você fosse um robô e você não é. Então, minha última pergunta aqui. Se você pudesse mudar pelo menos 3 coisas, o que você mudaria? Eu acho que eu mudaria o jeito como a família está lidando hoje com a questão dos filhos. Eu acho que hoje a família não tem mais tempo para os filhos. Eu acho que as famílias estão cada vez mais estressadas, ela tem menos tempo de contato olho no olho. Acho que era uma coisa que eu acho que eu mudaria. A outra questão que eu mudaria, eu acho que a gente deveria aproveitar mais a vida, ao invés de estar tão preocupado em produzir e ganhar dinheiro o tempo inteiro. Hoje me parece que eu tenho a sensação de que a gente é empurrado a estar pensando em dinheiro, em conquistar a vida extraordinária o tempo todo, né? Eu acho que a gente mudaria isso e viveria um pouco mais buscando menos isso, porque a gente busca demais isso. E uma terceira coisa,
uma terceira coisa, eu acho que a gente deveria resgatar valores do passado. Os valores das pessoas se misturam todos, as pessoas começam a achar que tudo é normal, começa a achar porque tá tendo uma modinha lá, em outro país tem que trazer isso pra cá também. Então a cultura também bagunçou, né? A cultura hoje é global. Você não consegue mais ter culturas regionais fortes, né? Você não consegue ter mais valores bem fundamentais porque o seu filho está assistindo, está acompanhando uma outra cultura e ele está absorvendo uma outra cultura, seja na música, seja na escrita, né? Seja nas artes, de forma geral. Então eu mudaria, resgatar certos valores. Eu acho que a gente precisa resgatar valores que são nossos, do Brasil, enquanto pais. Eu acho que falta isso.